Saudações, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Palavras de Graça, esse canal que só tem palavras sobre Deus, palavras sobre a nossa fé e sobre a nossa doutrina. Hoje nós vamos falar de Jesus como verdadeiro modelo de ser humano, como o melhor modelo de ser humano. Bem-vindos ao Palavras de Graça. Bom, para percebermos como Jesus é modelo de ser humano, nós temos de ir mais para trás. Temos que ir ao Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, onde a criação, a história da criação, nos é relatada em duas formas, não é? E nas duas formas, nas duas maneiras em que a história da criação é relatada, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Então, temos de estabelecer já aqui um pressuposto. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa natureza é divina. A nossa natureza, o que é ser humano, é ser como Deus, é ser a imagem e semelhança de Deus. Em Deus não há pecado. Por isso a nossa natureza é divina. Sermos como Deus é o que é verdadeiro ser humano. Porém, Deus também deu aos seres humanos o livre-arbítrio. E nós, as Sagradas Escrituras também nos mostram isso, através do pecado dos nossos primeiros pais, perdemos esta ligação com Deus. Esta proximidade com Deus. E já não sabemos como é que é ser humano verdadeiramente. E desde então, através dos nossos pecados, vamos nos afastando cada vez mais de Deus. Mas Deus quer que a gente se aproxime dele. E nós também queremos voltar a esta união com Deus. E na história, inclusive no Antigo Testamento, vemos isso. Deus trabalha e trabalhou sempre e vai continuar a trabalhar para trazer o homem, o ser humano, de volta a si. Enviou os profetas, enviou homens sábios. Mas o que é mais importante é o que a carta aos Hebreus nos diz, no capítulo 1, versículo 1. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo vem ao mundo como parte deste movimento de nos levar ao Pai, nos levar a Deus. E Jesus, como é que ele vem? Jesus podia ter vindo caído do céu, Jesus podia ter simplesmente descido com asas e tudo, e todo esplendor, e todo mundo ia ficar assim, atrapalhado. Mas não, Jesus encarna. Jesus nasce como um bebê. Encarna no seio da Virgem Maria e nasce como um de nós, como um ser humano. E as Sagradas Escrituras nos dizem que Jesus cresceu como um ser humano em sabedoria e graça. Uma criança como qualquer outra. Jesus é um verdadeiro ser humano. Ele é Deus e é ser humano. Em Jesus, estas duas naturezas coexistem. A natureza humana e a natureza divina. Então, Jesus é ser humano. Mas não é qualquer ser humano. Porque também as Sagradas Escrituras nos dizem que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus torna visível aquela imagem e semelhança que nós perdemos pelo pecado. Então, se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Jesus é a imagem de Deus invisível, então Jesus é a verdadeira imagem do que é ser humano, do que é ser pessoa humana. Jesus é modelo de vida, é modelo de humanidade. Aqui lembro aquela música bonita do Frei José Paulo.
Jesus Cristo, meu modelo de vida. Jesus é verdadeiro ser humano. E isso só mostra que o pecado não faz parte da nossa natureza. Mas nós estamos presos neste mundo de pecado. E por causa do primeiro pecado, nós continuamos a pecar. Mas temos de tentar sempre ser como Jesus foi. Amar como Jesus amou. Viver como Jesus viveu. Sentir como Jesus sentiu. Como alguém cantou. E cantou muito bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem de hoje é esta. Jesus é modelo de ser humano. Queres ser um verdadeiro ser humano? Seja como Jesus. Viva como Jesus. Ande este caminho que Jesus trilhou. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para chegar ao Pai. Ele é o caminho para ser verdadeiros seres humanos. Para sermos, de facto, imagem e semelhança de Deus. Para sermos perfeitos como o nosso Pai Celeste é perfeito. Então, meus irmãos, Jesus é o modelo de vida. Jesus é o modelo de verdadeiro ser humano. Por isso é que, cada vez que nós cometemos um ato de atrocidade, nós dizemos que isso é desumano. Nós dizemos, esta pessoa tem ódio, isto é desumano. Esta pessoa mata, é desumano. Esta pessoa destrói o ambiente, o meio ambiente, a criação, é desumano. Por quê? Porque Jesus não fez nada disso e Jesus nos mostra que tudo isto é errado. Jesus viveu uma vida de amor ao próximo. E isto é que é ser humano. Jesus humilhou-se. Jesus fez-se um de nós para que nós possamos nos tornar um assim como Ele é. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos tomar este propósito na nossa vida de seguir Jesus. E o que é seguir Jesus? É ser cristão. Em conclusão, ser cristão nada mais é do que ser um verdadeiro ser humano. Ser cristão nada mais é do que ser um verdadeiro ser humano. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos verdadeiros cristãos. Sejamos verdadeiros seres humanos. Para podermos chegar à nossa verdadeira natureza, que é sermos imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe a todos e a cada um. E que nós possamos sempre estar aqui juntos. Não esqueçam de partilhar este vídeo com todos os vossos amigos e todos os vossos conhecidos. Um abraço a todos, que Deus abençoe.